Olá, amigo do canal. É um prazer ter você com a gente. A gente agradece muito a presença e pedindo já para que possa se inscrever em nosso canal. Você se inscrevendo, você pode ativar o sininho. Ativando o sininho, você vai receber uma comunicação de novos vídeos. Iremos dar continuidade com as histórias de Dona Isabel. Olá, Isabel. Oi, Ney, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Como é que está aí em Miami? Aqui está São muito Paulo, quente. Muito e quente aqui está aí. frio, choveu demais, Ah, é? mas está muito bom, é. Então, eu quero cumprimentar todas as pessoas que estão nos ouvindo, que está nos dando incentivo para continuar a nossa história, que afinal não tem tanta novidade assim. Esses dias atrás, uma pessoa me disse: Nossa, você contando o início da tua vida, passou uma história igualzinha na minha cabeça. Vocês eram em 11, nós éramos em 10. Também mineiros. E, como sempre, naquela época não havia como trabalhar, sustentar a vida. Então, nós vamos dando continuidade. E aquele dentista procurou a casa espírita naquele domingo, que era a oração dominical, Deixa eu e só disse: dar um oi pro Evandro, que a gente não deu oi. Oi, Evandro. Dá um oi. Oi, Ney. E aí, tudo bom? É bacana, graças a Deus, tudo bem. Então, vamos lá. Então, Desculpa. e esta pessoa procurou a casa espírita dizendo que não foi para estudar a doutrina e nem seguir uma religião, mas ele queria apenas namorar comigo. Eu tinha 14 anos, ele já era um dentista até. Mas o Ney passou na frente de todo mundo e veio me pedir namoro. E eu respondi para ele: eu só namoro se eu falar com o presidente, que é o da Casa Espírita, e falar com os mentores, porque senão eu não quero namorar e não quero casar. Eu quero só trabalhar para a doutrina. Aí ele ficou meio assim, disse: mas ninguém fala isso. Eu digo: ninguém, porque ninguém pensa que Deus, que Jesus precisa de nós. E ficou assim. Então, nossos trabalhos davam continuidade. E eu fiquei lembrando aqui uma história que se passou num trabalho, que lá era de segunda-feira também, lá no Jesus nos Guie, eu trabalhava na desobsessão. Aquela noite, chegou uma família com 3 filhas. Elas estavam, uma estava totalmente exaltada. Os médicos declararam loucura, mas ela dava muito trabalho e batia em todo mundo que se aproximava. Outra hora era palavrões, não é? E depois que saiu todo mundo, ficou apenas ela e um grupo de médiums. E aquela moça, de repente, numa rapidez incrível, apareceu uma corda no trabalho. Esta corda, da onde que vinha? Nós não sabíamos, mas a verdade é que ela rapidamente colocou as mãos para trás e aquela corda foi dando nó nos braços dela. E deu muito medo, inclusive nos médios, né, que tinha mais tempo de doutrina. E o presidente procurava segurar a corda porque tinha medo até de machucar a mão. A mãe começou a chorar, porque vendo a filha naquele sofrimento, ela declarava que havia momentos de lucidez. Por isso ela estava discordando do médium. Isso são trabalhos de desobsessão que é muito organizado para se fazer um trabalho desse na casa espírita. Então, a gente, na hora, a minha protetora me envolveu e eu comecei a fazer a prece do anjo Ismael, pedindo por aquela família, para aquele espírito também que amansasse o coração dele e que ele pudesse entender que daquela forma ele sofria também. Não era só a moça que estava sofrendo. E de repente, né, quando nós começamos a fazer esse pedido, todo mundo com as mãos estendidas, né? Quer dizer, a gente joga fluido com as mãos. E aquela corda começou a voltar para trás, desamarrou, caiu no chão. E a moça aquietou. Parecia que ela tinha tomado um calmante muito forte. A gente percebia que ela estava sonâmbula. Mas qual não é a nossa surpresa? Que essa corda levanta sozinha do chão, vai até o vitrô e fica em linha reta.
sabe? Nós ficamos assim porque aquilo era uma materialização ou era um transporte. Aí a moça saiu, de fato, muito melhor da casa espírita. E de manhã, que nos surpreendeu, porque isso era segunda-feira à noite, não é? E já era 10h30 quando nós terminamos aquele trabalho, um vizinho estava procurando a corda, porque disse que essa corda ficava na garagem. Era para ele amarrar as coisas no carreto. Então, ele ficou procurando. Quem é que levou a corda, né? Se nós sabíamos se algum garoto levou, porque a corda era nova também. Então, foi quando o presidente disse que foi buscar a corda, entregou e contou o que aconteceu. E o rapaz, o senhor, aliás, porque ele já era um senhor, ele não teve dúvida nenhuma, porque ele disse super interessante. A corda estava na carreta, da qual ele usava para transporte do material que ele trabalhava, né? E a pessoa, quer dizer, quem entrou lá? Se estava tudo trancado, tinha muros altos, e de repente, como é que foi entrar na casa espírita? Esses fenômenos realmente da espiritualidade, e chama efeitos físicos. E eu lamentei, não é que o dentista falou que não foi para estudar. Eu fiquei muito, muito triste com tudo isso, porque qualquer religião deve ser estudada, porque a pior coisa que tem é o fanatismo religioso. É o pior fanatismo, é aquele que abrange a religião. Então, havia também em nossos meios pessoas que eram fanáticas. Tudo era espírito, tudo. Se os negócios iam mal, porque era espírito. Se de repente alguém ficasse doença em casa, uma doença corriqueira, era espírito. Se alguém falasse alguma coisa inconveniente, foi espírito. E eu comecei a entender, através da leitura, que não era assim. Que nós estávamos na carne. E o nosso corpo tem a fragilidade também. Então, era impossível tudo nós atribuirmos aos espíritos. E tanto é verdade que o tempo passou. Eu vou adiantar um pouquinho no tempo para ver o que aconteceu com uma pessoa que era dessa forma. Eu já estava afastada dessa casa espírita. Eu estava mais ligada a outros centros, principalmente a Uberaba, quando isso aconteceu. Porque, inclusive, aquela casa espírita foi desapropriada para passar o metrô Carrão. Então, quer dizer, tudo era espírito, tudo. Se a pessoa tinha uma dor de cabeça, era espírito. Ele não aceitava o estudo. Muitas pessoas já haviam desencarnado e tudo, e ficou principalmente esse na direção da casa. E acontece que ele passou mal no trabalho. Ele passando muito mal mesmo. As pessoas estavam acostumadas que tudo era espírito, pôs a mão na cabeça dele e dizia, então desprende, meu irmão, desprende, meu irmão. Olha a falta de estudo. Só que ele faleceu porque ele estava infartando. Olha só. Então, até eu falei, vocês não mandavam desprender? Ele desprendeu. Ele também é um espírito, assim como a gente também é um espírito encarnado, né? Mas eu comecei a observar muito o meu marido, porque eu fui, de fato, falar com o presidente. E o presidente, então, disse o seguinte, que eu tinha um compromisso com ele de datas muito antigas, né, na história, e que, de fato, aquele realismo dele era porque ele tinha encontrado a pessoa para casar. Ele dizia que era para casar. Então, realmente, começamos a namorar. Os espíritos haviam permitido. E eu vou contar ainda uma passagem que é até engraçada, porque eu estava acostumada, domingo, após o almoço, eu ia para casa André Luiz. Aqui em São Paulo, é um hospital onde os pais, vendo que a criança nasceu com um problema grave, não é físico, eles colocavam lá na porta e iam embora. Muitos não sabiam nem quem eram os pais. E aquela casa, que leva o nome de André Luiz até hoje, uma casa muito querida, uma casa abençoada,
porque ali concentra crianças de tudo quanto é forma. Meu passeio depois do almoço de domingo, de fato, era a Casa André Luiz. E lá eu ficava até 7 horas da noite, por aí, porque eu gostava muito de ajudar a dar janta para as crianças, não é? Ajudava a cuidar. E havia crianças, por exemplo, com 8 anos de idade e que não havia caído o cordão umbilical. E 8 anos desenvolveu só na cabeça. Então, ficava até assim isolada. Mas tinha alguém que entrar ali para poder alimentar. Não havia toda essa complexidade, né, de sonda, essas coisas. E eu me comprazia ajudando essas pessoas. Eu achava que estava numa aprovação assim muito difícil. E tinha outros casos também, casos de adolescentes, não é? Que de fato era loucura de verdade, né? Então, quer dizer, o meu marido chegou e disse: aonde nós vamos? No domingo. Eu falei: depois do almoço, eu tenho compromisso. Aí ele veio, a primeira vez que nós íamos sair, né? Ele veio de terno branco, naquele tempo eu não usava tanto jeans, né? Terno, gravata. E aí ele falou: aonde que nós vamos? Eu falei: na Casa André Luiz. E lá foi. Por isso que eu falo, ele casou por amor. Hoje é piada, mas naquela época todo mundo comentou. Eu falei: mas eu sempre fui para Casa André Luiz, eu não sei por que tanto espanto, né? E ele me acompanhou. E chegando lá, ele ficou num canto, porque ele não tinha a vontade de mexer com todo aquele sofrimento, né? Deu a hora de vir embora, eu participava da oração final, dos voluntários, e voltamos para casa. Aí eu disse a ele: isto é a minha vida. Eu sempre vou ser assim. Não adianta você querer mudar alguma coisa, porque não vai dar certo. Agora, por outro lado, eu não sou aquela que vive pedindo para ir para um teatro, para um baile, sei lá, passear. Não, a minha vida vai ser assim. E ele aceitou. Então, a gente lembra vamos dizer, essa passagem da minha vida. Eu posso falar para vocês que eu não me arrependo, de forma nenhuma, porque eu comecei a observá-lo. Ele chegou no centro, porque ele morava no Paraná, e morava era uma pensão familiar, né? E cada um tinha seu quarto, com seu banheiro. E ele começou a ver uma luz. Quando ele ia deitar, ele já deixava o abajur aceso, mas daí a pouco a luz aparecia. E era uma luz azul. E ela andava no quarto, às vezes formava assim, como se fosse vamos dizer, uma pessoa, o busto de uma pessoa. E aquilo foi indo, ele foi entrando em perturbação. E ele voltou para São Paulo. Quero falar que ele era filho único. A minha sogra não teve outros filhos, só ele. E nessa família, que era italiana, havia um tio, né, que ele era irmão do meu sogro, o tio Bruno, de uma mediunidade incrível, incrível. Eu falo para vocês que depois do Chico, eu acho que eu conheci outro médium com um potencial enorme, mas não era portador da espiritualidade, sabe? Assim, vamos dizer, da elevação de um Chico Xavier. Então, eu admirava muito aquele tio. E esse tio Bruno... E qual é o nome dele? Tio Bruno. Bruno. Só um minutinho, Isabel, só um minutinho. Ô, Evandro, se alguém tá em Facebook aí, ou alguma coisa assim, porque a internet dela tá caindo, tá travando. Só ver se... Porque tá travando, toda vez que ela fala, dá uma travada. Se alguém estiver vendo algum vídeo assim, aí sobrecarrega a internet, entendeu? Pode Não, né? De repente pode acontecer algum problema de velocidade. Então, tio Bruno. Então, o tio Bruno, ele era uma pessoa de uma mediunidade incrível, e o irmão só teve um filho homem,
que era meu marido, e eles tiveram uma filha mulher só, o tio Bruno com a tia Diva. A tia Diva era uma grande espírita, a esposa do tio Bruno, mas o tio Bruno não frequentava lugar nenhum. Ele era um empresário muito bem sucedido, mas ele não frequentava. Então, ele dizia o seguinte: a Isabel vem vindo. Assim que ele me conheceu, ele disse para o meu marido que eu tinha que trabalhar mediunicamente, que não era brincadeira, que ele deveria me acompanhar. Mas ele, quando eu ia, meu marido gostava muito de visitar de domingo esse tio. Então, quando a gente ia visitar, ele falava para a esposa, né, para a tia Diva, a Isabel vem vindo. E então, um certo dia, a tia perguntou para ele, mas como é que você sabe? É algum espírito que conversa com você? Ele disse, não. Ela tem uma protetora que ela se veste toda de azul, é morena, de cabelos assim caídos no ombro, e tem essa luz que é um azul muito lindo, né? E mais tarde eu fiquei sabendo, através de revelações mediúnicas, que ela pertence à Legião dos Servos de Maria. Então, por isso, a característica dela ser muito voltada, né, para o Evangelho, ela é muito voltada para falange de Maria mesmo, fala muito de Maria Santíssima. Então, esse tio, ele tinha essa mediunidade também de desprendimento, desdobramento. E nós gostávamos muito de ouvir os casos que ele contava, porque ele viajava e ele sabia onde ele estava, o que ele estava fazendo. Então, a gente passava horas na casa dele ouvindo, sabe, ele relatar, mas ele não frequentava lugar nenhum. E o tempo foi passando e eu fui observando cada vez mais. Meu marido tinha uma mediunidade que chamava inconsciente. Depois, mais tarde, não falava inconsciente, mas falava que era uma mediunidade sonambúlica. Ele não lembrava absolutamente do que ele fazia. Não lembrava. Então, por exemplo, ele, lá na casa espírita, onde nós frequentávamos, certa vez ele incorpora um espírito. E esta entidade, ele falava no dialeto italiano. Mas era uma entidade muito, muito revoltada, muito revoltada. E as pessoas que estavam trabalhando na doutrinação foi se afastando. Porque, às vezes, ele levantava e ele não lembra o que ele fazia. E naquele dia ele deu um murro na cadeira, na primeira cadeira. E as cadeiras caíram, como se tivesse assim, vamos dizer, baralho, né? Que você vai pondo em pé depois. Então, aquilo caiu as cadeiras. E o espírito ficou em pé e aí todo mundo com medo. É onde a minha protetora chegou e disse para ele, fazemos o Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. Quando eu comecei a fazer a oração que o espírito pediu, ele caiu. Mas ele caía, que a gente via que não era com cuidado, caía do jeito que dava para cair. Então, é porque realmente ele estava inconsciente. E eu, então, comecei a observar tudo isso. E saía comentário. Apesar dele ser uma pessoa muito educada, de uma bondade incrível, mas havia uma preocupação, né? E essa preocupação também foi tomando conta de mim, porque eu pensava, como é que tem que se fazer com uma criatura dessa? Aí eu passei a conversar muito com ele em torno de religião, de religiosidade, porque eu falava, eu não gosto de saber que você vem no centro por minha causa. Isso me faz mal. Você tem que vir procurar a espiritualidade, não isto, como você está fazendo. Então, quer dizer, eu casei na Igreja Católica, por quê? A minha sogra falou para ele, se você não casar na Igreja Católica, eu nunca mais quero te ver. Aí, o pessoal da casa espírita, não é? Falou, agora a Isabel está numa encruzilhada, porque tão espírita como ela é, como é que vai fazer? Então, os espíritos me disseram o seguinte, a mágoa vai levá-la para a sepultura.
é necessário fazer o gosto dela. E ela é mãe. Aí eu comecei a meditar nessas palavras e ele não queria casar em lugar nenhum, só fazer uma prece no centro e estava bom. Mas eu falei para ele, só que tem uma coisa, se por acaso ela vir a desencarnar, corre por nossa conta. E o que custa? Custa nada. A nossa fé não vai mudar. Porque eu acho que os filhos, até o momento de sair de casa, eles devem respeito, eles devem, vamos dizer, uma gratidão para os pais. Então, para que magoar tanto? Então, na sexta-feira, de fato, eu casei na religião espírita. Quer dizer, fiz evangelho, né? Que ninguém casa ninguém. Eu acabei fazendo o evangelho na casa espírita, sexta-feira, e no sábado foi o casamento. E o povo foi para a casa da mamãe, ia ter uma recepção. Eu achei muito interessante meu casamento depois, porque a família dele era muito bem de vida, né, socialmente falando, e eu tinha minha parte da assistência social. As mães, como eu poderia dizer não se elas queriam vir no casamento? Vai, vem? Eu fui muito feliz de saber que elas vinham. E aí, eu deveria ter até uma foto que eu tirei com todas elas. Fizeram uma lista, trouxeram um queijo e uma lata de goiabada. E deram para mim, na casa da minha mãe. Aquilo, nossa, foi o maior presente que eu recebi na minha vida, né? Então, quer dizer, a gente foi vivendo dessa forma. E a casa espírita dizia o seguinte, duvido que ela vai voltar para a casa espírita, porque ela não sabe com quem ela está casando. Esse homem é muito diferente dela, é muito bravo, italiano, não é? Acostumado muito a palavrões, e ela é totalmente diferente. Então, o pessoal falava, como é que vai ficar a evangelização, como é que vai ficar a assistência social? E eu trabalhava em todas as equipes da casa. Só que, na verdade, nós tínhamos que esperar a nossa casa ficar pronta para poder voltar. A gente ficou lá em Santos, porque a casa não ficou pronta. E quando eu voltei, eu disse para ele, eu estou indo para o centro. Como? Falei, para o centro? Pois você me conheceu lá, não tem nem o que discutir. E daí começou. Então, por exemplo, não vai dar catecismo. Não, eu vou. Até o dia que eu senti que eu não devo mais. Então, quer dizer, eu fui doutrinando meu marido dessa forma. A ponto, depois, dele dizer o seguinte, a religião te faz muita falta. Convém você não abandonar a religião, né? E com isso a gente foi vencendo. É onde eu digo, quantas pessoas que casam e têm dentro de si a religiosidade. E depois que casam, o marido chega impondo. Ora, se você me conheceu lá dentro, você me conheceu como eu sou religiosa, não tem o que se discutir, mesmo porque eu avisei. Então, em vez de palavrões, de xingos, não é? Da maledicência, melhor a gente doutrinando o companheiro da gente e aceitando também quando eles apontam o nosso erro. Assim a gente cria paz, harmonia dentro de casa. Então, a minha vida de casada começou assim. Mas a gente tinha que andar um bom pedaço para chegar até a casa da mamãe. E eu também era outra coisa que eu não podia deixar. A mamãe. Eu tinha que acompanhá-la, mesmo porque a mamãe só ia no médico se fosse comigo. Com as minhas irmãs, ela não ia. Então, a gente foi, por exemplo, criando também um elo muito grande, né? Até que engravidei do Leandro, do meu filho mais velho. E nessa gravidez eu passei muito mal, muito mal. E meus filhos nasceram de 8 meses. E quando eu cheguei em casa, após o nascimento dele, que eu voltei do hospital, no outro dia eu já estava na casa espírita. Quer dizer, fiquei 3 dias no hospital, vim para casa no outro dia tomar passe, não é? E os espíritos me avisaram.
olha, se você largar, ele não vai viver. E, de fato, começou uma luta muito grande na vida do meu filho. Basta dizer que ele parece que não engolia, ele não sabia sugar. E tudo que ia para dentro voltava. Tudo. Comecei a bater de porta em porta nos médicos, mas não descobriam o que era. E as coisas foram correndo dessa forma, e eu percebia que só o passe é que dava vida, né, para ele. Ele era muito agitado também e não se alimentava. Fez 1 ano, pesava 3 quilos, 450 gramas. Era peso do recém-nascido. E nesta época, eu morava no Tatuapé, quer dizer, uma travessa da Antônio de Barros, do outro lado da linha, né? Morava no sobrado, eu fui vizinha da Alda. A Alda tinha 2 filhos, Ariadne e o Juno. O Juno, hoje, ele namora com a Xuxa, sabe? Mas eu olhava ele para ela. Muitas vezes que ela precisava sair, ele ficava na minha casa junto com a Ariadne, que era a menina. Então, era uma vizinha muito solícita. E a vizinha também do outro lado, as crianças eram minhas alunas. Eu dava aula também particular às crianças, né? Então, o tempo foi passando e A diferença de um para o outro filho são de quantos anos? 5 anos. 5 anos. Então, E o Evandro também foi de 8 meses? Foi de 8 meses. Pessoal, apressadinho para Deram nascer. bastante trabalho. Apressadinho para nascer. Uma pergunta. O que você fez com o seu vestido de noiva? Olha, gente, meu vestido o meu casamento lá na igreja foi muito bonito. Sabe? Não, Porque só uma coisa. Você falou da sua sogra que queria que fizesse na igreja católica. E qual foi a visão dela? Ela gostou? Como foi? Não, ela dizia assim que o filho dela merecia coisa melhor. Ela falava isso para todo mundo na minha frente. É mesmo? E eu ficava quieta, eu fazia oração por anjo da guarda dela. Era o que eu sabia fazer. É ciúmes. Eu fiquei 30 dias na casa dela, esperando minha casa ficar pronta. Então, nesses 30 dias foi difícil, né? E o meu vestido de noiva realmente chamava assim, a atenção, né? A gente tinha só 17 anos. Tinha pessoas que falavam, parece que você vai fazer a primeira comunhão. Então, mas o meu vestido de noiva rendeu muito. Sabe por quê? Eu comecei a fazer vestido para os pobres. Cortava e fazia vestidinho para as crianças. E ficava muito bonito os vestidos, né? E eu não sabia costurar, mas tinha pessoa que sabia. Então, eu falava, inventava modelinho para elas, e daí deu muita roupa, sabe? Você que me fez a pergunta, Nossa. deu um vestidinho para os pobres. Deu. Legal, que bacana. Demais. Uai, não é? Bacana. Era o que eu vivia, era a minha vida. Não tinha como. A caridade não para, né, Evandro? Não, É o não vestido para. de noiva. E vou dizer para vocês, quando a gente já estava na nossa casa, ele falou para mim, eu queria te comprar um anel. Você quer de brilhante ou você quer de esmeralda? Eu achei graça, porque eu falei, imagina o que eu faço com um anel desse, onde eu vou? E, além do mais, nós temos que pensar que eu trabalho com crianças pobres, mãe pobre, como é que eu vou com um anel desse? Eu tenho vergonha. Eu teria muita vergonha. Porque você imagina, eu sabendo que as pessoas não têm o que comer, como é que eu vou lá com um anel de sei lá o quê? Eu disse, eu não quero nada disso. Aí ele falou, então me peça alguma coisa. Isso o Leandro não tinha nascido ainda, né? Foi no começo do casamento, 2 meses de casado. Eu falei, eu queria conhecer o Chico. Ele não teve saída, mesmo porque
ele já tinha ido muitas vezes ao operário, sabe? Ele tinha ido com os grupos que iam da casa espírita, ele ia. E a primeira vez que o Chico viu o meu marido, disse para ele, falou, você não vai embora sem falar comigo. Então, ele levava tudo na brincadeira, brincava. Ele chegou um dia e falou para o Chico, Chico, você está precisando de prece? O Chico falou, oh, meu filho, com pressa. É prece com pressa, estou com muita pressa. Então, quer dizer, o tempo foi passando, as brincadeiras foram diminuindo, porque a vida foi se tornando muito séria, né? A minha sogra, tadinha, ela não tinha passado na vida o que minha mãe passou. Eu tinha pena dela. Uma vez, todo sábado ela ia para o cemitério. Todo sábado ela ia arrumar flor, ia limpar, acontecer. Então, eu tinha que ficar na casa dela, porque minha casa não estava pronta. Eu olhei para ela e disse, a senhora não deve ir para o cemitério. Ela ficou muito brava. Como é que eu me atrevi? Eu falei, sabe por quê? A senhora está sobrecarregada de vibração negativa. E lá, a senhora vem mais carregada ainda. A senhora vai acabar doente. E eu vejo que suas vias respiratórias estão comprometidas. Ela disse, olha, eu não largo de lá por nada dessa vida. Eu disse, não. Eu estou avisando porque o teu filho ia no centro, seu cunhado tem a mediunidade, eu tenho pouca, mas dá para o gasto. Eu acho que você vai ficar doente. E ela foi. Isso ela foi no sábado. Na segunda-feira ela foi para o médico. Atacou as vias respiratórias de um jeito, mas de um jeito, gente, que ela não respirava. Aquela dificuldade. E foi constatada já uma bronquite. Até hoje eu me pergunto, porque ela sofreu muito com essa bronquite. Depois ela começou com má circulação. E a gente tinha recado dos espíritos, né? Que nem eu falei para ela, esse problema dessa perna da senhora, se a senhora não cuidar, vai virar ferida. Mas como é que você sabe de tudo isso? Eu falei, você esqueceu que seu filho me conheceu dentro da casa espírita? Ela disse, infelizmente. Eu falei, mas não sou eu que faço a senhora ficar assim. Não é. Eu sinto muito que a senhora esteja tão contrariada. Mas a senhora tem que lembrar que eu não pedi ele em casamento. Foi ele que pediu. E a senhora devia ter chamado a atenção. E o Leandro, nessa época, já era nascido? Né? Não, ainda Não, né? não. Não. Foi quando eu voltei da lua de mel, da viagem. Então, ficamos na casa dela até a casa ficar pronta. E, quer dizer, ela estava tudo muito bem, só que, de repente, meu sogro, pobrezinho, ele ia todo sábado na minha casa. Ele nunca me cumprimentou, gente. Nunca. Sério. Enquanto eu não abria a porta, juntava vizinho e ele falava muito mal de mim. Os vizinhos me contavam tudo. Sabe? Dizia que eu não sabia cuidar do neto dele, que o neto estava doente por minha causa, que eu tinha outros, outros, no plural. Outros. É no plural. Imagina. Mas só bem mais tarde que eles foram perceber o quanto eu tinha respeito por eles. Muito respeito. Porque eu pensava, eu conheci o Cristo, eles não. Eu tive a oportunidade de ler todos os livros de Chico Xavier. Eles não. Então, cabia a mim ter paciência. De vez em quando eu dava alguma resposta, só para ver se ela se acalmava um pouco. Sabe? Então, naquele período que eu fiquei na casa dela, foi difícil, porque era uma mansão muito grande da irmã dela, família Guedes, né? E eu tinha uma casa menor, aonde cederam para ela. Porque ela, com meu sogro, ia ficar sozinha. Então, eles compraram essa casa natal de Furquim, onde eu fui morar, e ela foi morar nessa casa para fazer companhia para a irmã, que tinha ficado viúva. E ela, então, quer dizer, uma fazia companhia para a outra, né?
E era muito, muito chato, porque eles, todo dia depois do almoço, a irmã ia para a casa dela. E eu ia lá para a sala ou para o quarto, porque eu atrapalhava, né, a conversa. Sempre falando de mim, sempre falando de mim. Sabe? Imagina você escutando alguém falar francamente, o meu filho merecia coisa melhor. É difícil, né? Aí a irmã dizia assim para ela, e tem que tomar muito cuidado, porque ela é muito novinha e ela é bonita. Aí, aí depois o meu sogro também era uma pessoa muito difícil, muito difícil. Mas tudo foi passando, tudo foi experiência. A minha sogra foi uma grande cozinheira. Ela nunca me ensinou, nunca deixou eu pôr a mão nas coisas. Um dia eu pedi para ela, porque ela fazia capelete como ninguém, né? Ela fazia coisas lá que eram maravilhosas, sabe? Eles eram E italianos mesmo, não? eles eram filhos de italianos, mas eles Nasceram conheciam. lá ou aqui? Não, Aqui não, desculpa, no Brasil. não, nasceram lá na Itália e vieram para o Brasil E falavam criança. italiano também? Não. Falavam, quando eles queriam, falavam, né? Então, de repente, eles Então, falavam italiano, você não entendia. mais ou menos, na base do mais ou menos. Mas eu quero dizer para vocês que eu era muito feliz mesmo, porque tudo superava quando a gente ia para a casa espírita. E ele nunca proibia, também não adiantava, né? Eu, na minha vida, gente, eu fui 2 vezes no cinema. Eu fui assistir Paixão de Cristo, eu falei que eu ia seguir Jesus, e depois lá em Itanhaém, né, que eu estava na casa da minha irmã, já tinha o Evandro, o Leandro, já estavam grandes, já estavam lá com seus 12 anos por aí, o Leandro, o Evandro estava lá com seus 7 anos, né? A gente foi assistir Tubarão. Tubarão. Nossa, a criançada toda, sobrinho, irmão, cunhado, e o Ney ficou do lado de fora, foi lá tomar os chopes dele lá com os cunhados, e o Leandro era muito pegado a ele, né? Mas eu falei, você vai entrar comigo, vai ficar perto de mim aí. Aí não teve dúvida, ele chegou na porta do cinema, tinha uma cortina, ele abriu assim, gritou, Leandro! O Leandro pulou, aqui, pai, eu tô aqui, sabe? Pois é. Mas E não me finaliza, fazia falta. e Hã? finaliza para mim a história do Leandro. Você estava falando que o Leandro passou. Não, o Leandro, até 3 anos de idade, tudo que ele comia voltava. Uhum. Tudo, tudo, tudo. E como é que Ele isso foi veio? andar com 2 anos e pouco, Você disse que ele ele chegou a visitar os médicos, né? muito, Uhum. muito, não faltou médico. Nunca, nunca. A gente pagava, todos que falava que era bom, a gente ia. Não parava nada no estômago, nada. E aí eu continuava no passe, eu não faltava da casa espírita, porque no fundo da casa espírita era a casa do presidente, né? Ele chamava Vicente e a dona Judite era a esposa dele. Então eu punha na cama o Leandro. Como ele tinha pouco movimento, eu achava que não ia cair. Eu ia para o trabalho e quando eu via a Meimei, eu corria lá. Aí, às vezes, ele estava meio já assim, cansado, né? Aí eu mudava de jeito. Mas eu não faltava na casa espírita, gente. Não faltava. E eu falo para vocês, ele viveu com água fluida e com passe. E muitos espíritos foram doutrinados, E até pela depois, minha mediunidade. e depois, Depois, quando ele fez 3 anos, uhum. a minha protetora, ela me disse o seguinte, agora acabou. Ele tem que se alimentar. Eu disse, não é que eu deixo de alimentar, é que ele não vai, não come, né? Mas ficou 3 anos assim? 3 anos. Nossa. Andava, Uhum. né? Gaguejava que não conseguia falar nada, nada, absolutamente nada. Uhum. Então, aquele dia, porque eu fazia as orações pela manhã. Uhum. Leandro Evandro não tinha nascido ainda. Aí eu comecei a pedir, né? A minha protetora apareceu e disse para mim, por 1 semana, você não dê mais nada para ele. Você coloca, falou o nome da erva, eu não vou repetir,
o nome da erva, porque muita gente está nos assistindo e poderá dizer, não, então eu vou tomar essa erva. Não é o Não, caso. Não. não é o caso, porque a minha protetora sabia o que estava falando e o que estava pedindo. Então, de fato, durante uma semana, eu fazia, eu lavava bem a erva, punha na água, e ele só bebia aquela água, só, durante uma semana. Depois disso, nunca mais ele pôs fora nada, ele começou a se alimentar normalmente. Que bacana. E ele começou a ter mais movimento, né? Só que continuava calmo. Ia para a escola, na fase da escola, dava trabalho. Uma vez, do nada, ele encurtou a perna. E nós levamos era um médico que trabalhava com Corinthians. Então, esse médico ficou... Ele dizia, mas por que está acontecendo isso? Fez exame e não conseguiu detectar o problema. Aí, nós fomos orar, né? E, de repente, o Ney incorporou o espírito que estava nele, que estava com ele. Então, essa entidade foi doutrinada. No outro dia, a perna estava no lugar. O Leandro tinha esses fenômenos, né? Até hoje, se eu falar para vocês, esse meu filho é médium de efeitos físicos. E eu devo muito ao espírito do Brogotá. Porque o Chico Xavier dizia assim, tem 2 médiums no Brasil que incorporam o Brogotá. Um é o Ney. Então, era bonito de se ver, sabe, a incorporação. Porque a gente via o fenômeno acontecendo, né? E quando o Ney foi me levar a Uberaba, voltando, né? Primeira vez que eu fui em Uberaba foi em fevereiro de 64. Você não quis o anel, você não quis o anel de esmeralda, de brilhante, você queria... Conhecer o Chico. Bem precioso seria eu conhecer o Chico. Então, de fato, nós fomos. Ele não estava nada preocupado com o horário. Eu é que estava. Porque Uberaba não tinha estrutura, sabe? Para aguentar a caravana, para aguentar o povo, mesmo que não fosse de caravana, sabe? Não tinha aquela estrutura. Então, a gente ficou no Grande Hotel, que era, acho que tinha só aquele hotel na cidade. Isso foi em que ano? 64. 64. Então, no próximo programa, você vai falar sobre essa visita. A primeira visita. A primeira visita. A primeira surpresa que eu tive com o Chico Xavier. Então, a gente vai deixar para o próximo programa. Eu vou pedir licença ao meu diretor, porque a gente falando hoje, um pouco de dificuldade, porque eu acho que a vida deve fazer drama. Nossa, como eu sofro. Não. A gente tem que mentalizar o Cristo e seguir. Então, Emmanuel escreveu assim, disseram, e alguém disse, que não vencerás em teus empreendimentos. Que o teu doente querido está no clima da morte. Que não mais encontrarás o trabalho que mais desejas. Que não te recuperarás de certas perdas sofridas. Que não realizarás os sonhos que acalentas. Que os entes amados distantes de ti nunca mais te voltarão ao convívio. Que o desgaste do corpo físico não mais te permitirá as realizações que tanto almeja, que por essa ou aquela falta andarás sobre a terra constantemente sobre pedras e espinho. Tudo isso disseram. Entretanto, continua agindo e servindo, orando e esperando, porque a opinião de Deus é diferente da tua. Então, que Deus nos abençoe. Muito obrigada, viu, gente? Encerramos com chave de ouro, né, Evandro? Que Deus abençoe. Ótimo, muito obrigado. Então, gente, gostaram do vídeo, dá um like, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque assim você já vai receber aí a próxima mensagem, o próximo vídeo, né, que a gente vai postar, tá bom? Obrigado, gente. Tchau, tchau.